Vamos fazer um tutorial de como configurar DHCP. Primeiro, eu vou criar um usuário, que no caso é a Helena, colocar a senha do usuário antigo e definir uma senha nova para mim. Essas configurações não precisa, tá ok? Sim. Vou adicionar o usuário ao grupo sudo, para ele ter permissão root de alterar arquivos. E vou entrar no usuário Helena, dando um SU. Tudo isso eu vou gravar com CD /home no /home/Helena. Após isso, eu vou checar se está tudo certo, tudo atualizado, dando um sudo apt-get update. Após isso, eu vou dar um sudo apt-get install. Eu vou instalar o pacote DHCP, o servidor DHCP. Deseja continuar? Sim. Dá um Enter. Após isso, então, eu vou lá configurar o IP da placa de rede. No caso, que vai ser o meu IP interno, ou ETH1. E eu vou configurar aqui o endereço com o primeiro IP da rede, 192.168.2.1. E a máscara padrão é /24, no caso 255.255.255.0. E vou salvar. Com isso, eu vou dar um ifconfig para ver se todas as alterações foram feitas. Dá para ver ali, mudou já o endereço do IP. Bom, dei uma limpada aí para poder ver melhor. E agora eu vou dar um sudo e eu vou instalar vou dar um apt-get install e vou instalar o gedit, que é o editor de texto que eu vou usar para editar o meu script. Você pode usar o Nano também, se você quiser, qualquer editor. Agora, com o gedit, eu vou editar o /etc, /dhcp, /dhcpd.conf, que no caso é o meu arquivo de configuração DHCP. Entrando ali, tem alguns comentários que eu vou excluir e vou utilizar realmente o que eu preciso para não ficar muito confuso e também não ficar muito cheio. Estou excluindo ali então o que eu não preciso. E após isso eu vou excluir esses comentários para dar certo meus comandos, né? Dar uma arrumada na indentação para ficar tudo ok. E agora eu vou colocar o meu IP de rede. E também a máscara, que no caso eu vou querer a máscara /24. Esse range é o alcance de hosts, que vai do ponto 234 até o ponto 254, que são os últimos 20 IPs. Após isso, eu vou colocar o DNS, que no caso é um IP específico. Se você quiser, você pode usar o IP do Google até mesmo, que é o 8.8.8.8. Aqui você usa o IP que você quiser usar.
Aqui, então, o domínio que vai aparecer para outros computadores que estiverem na mesma rede. No caso, eu vou colocar helena.net. Você coloca o domínio que você quiser. Depois disso, vamos colocar a nossa opção de roteador, que é o 10º IP, o endereço de broadcast. E os dois últimos eu vou deixar padrão, que é o tempo do computador. Depois vou dar um host PC, que você pode usar qualquer nome no lugar do PC. E ali eu usei um Mac para poder testar, ver se está funcionando o meu DHCP. Mas, novamente, você pode usar um Mac que você preferir, até de um computador pode ser. E depois, o teu IP fixo, o IP que você quer fixar. No caso, eu coloquei o ponto 11. E saindo daí, então eu vou dar um sudo gedit. E agora eu vou editar o /etc /default /isc -dhcp server. No caso, servidor DHCP. E eu vou colocar ali o mesmo IP da placa de rede que eu estava usando, que é o ETH1. Então, eu vou dar um sudo service isc -dhcp -server e vou restartar o serviço para ver se está tudo ok. Então, eu vou ver se não tem nada de errado, verificar se a configuração funciona. E depois eu vou ver o status dessa minha configuração. Então tá tudo certo, tudo rodando. Esse é o nosso tutorial. Vamos fazer um tutorial de como configurar firewall. Primeiro criamos um usuário, que nesse caso é o Helena. Colocamos a senha do usuário antigo. Criamos uma nova senha e confirmamos ela. As configurações não precisam ser feitas. Confirmamos. Agora eu vou adicionar o usuário Helena ao grupo sudo para ter permissão de root e de alterar arquivos. Vou entrar no usuário Helena com o su Helena. As configurações vamos gravar no /home/Helena. Nesse caso, então, eu uso o cd /home/Helena. Logo após, iremos instalar o gedit, que é um editor de texto. Para isso, iremos usar o sudo apt-get install gedit. Colocamos a senha do usuário Helena e esperamos instalar. Agora, iremos abrir a configuração do /etc/network/interfaces. Para isso, usamos o sudo gedit
/etc/network/interfaces. Com o editor aberto, iremos adicionar as configurações que desejamos. As informações que já estão contidas não precisam ser apagadas. Para adicionar o IP fixo que eu quero que tenha na minha máquina, eu uso o address e adiciono o IP, que nesse caso é 192.168.2.1. E a minha máscara, que no caso é o netmask, que nesse caso é o /24 ou 255.255.255.0. Para salvar essas alterações, eu uso o Ctrl+S. Agora, para o bloqueio do tráfego da porta TCP/443, usamos o sudo iptables -a forward -p TCP, que é a porta que eu quero, deport, que é a 443, -j reject, que no caso é o bloqueio. Agora, para bloquear o tráfego que passa pelo firewall e é originado no IP 192.168.2.15, eu uso sudo iptables -a forward -s, aí o IP que eu quero, que é 192.168.2.15, -j drop, que no caso daí esse eu quero bloquear. Para o bloqueio do tráfego que passa pelo firewall e que é do protocolo ICMP, eu uso sudo iptables -a forward -p, daí ICMP, -j reject, porque eu quero bloquear. Agora, para a liberação do tráfego que passa pelo firewall e que não seja alvo das regras listadas anteriormente, eu uso sudo iptables -a forward -p udp -j accept, pois é a liberação.